Bom, foi o melhor resultado da Ponte até agora na competição, que é muito pouco. Esse aqui é o problema de um campeonato tão rápido, né? A Ponte já tem um passivo muito grande. É isso que a gente dizia na quarta-feira, que eu não acredito mais na permanência. Porque agora a Ponte, fora o jogo com o Corinthians, que é time grande, tudo bem que estava desfalcado, mas foi lá na Neoquímica Arena, né? Esses 3 jogos agora que a Ponte tem pela frente, excetuando-se o jogo do Corinthians, ele é mais difícil do que todos os outros que a Ponte... Eles são mais difíceis do que todos os outros que a Ponte fez até agora, né? Então, o Derby fora de casa, depois a Portuguesa que vem muito bem lá em São Paulo, e depois o São Paulo que está precisando de ponto. Olha aí, ó, São Paulo está perdendo o jogo, 5ª rodada, com 4 pontos. Tá ali, ó, rondando a zona de rebaixamento. Imagina o perereco que vai ser. Ponte e São Paulo na última rodada. Então o passivo é muito grande, a dificuldade aumentou. Agora a Ponte precisa o seguinte, ela tem que, dos 3 jogos finais, ela tem que ganhar 2 e empatar 1. Para quem ainda não ganhou nenhum em 5, mas hoje empatou. Foi o melhor? Foi o melhor. Tinha feito gol? Não. Em 4 jogos, em 1 fez 2 gols. Tomou 2, é verdade. Mas tá aí tentando se arrumar com a competição em andamento, né? É aquela chamada realmente troca do pneu com o carro andando. E é muito difícil isso. Muito difícil. Então, eu vi uma Ponte com algo de evolução. Do meio campo para frente, realizou. Pacheco, para mim, foi o melhor em campo. Fez um golaço. Lutou, foi um leão. A zaga insegura. O David Braz acha que joga mais do que joga. Quer sair jogando, perdeu 2, 3 bolas. Numa delas teve que fazer quase um pênalti ali em cima do Carlão. E a Ponte vai aí cumprindo o seu calvário. Essa é a verdade. O time é muito fraco, perdeu jogadores importantes, perdeu tempo de treinamento, perdeu o ritmo, teve a questão do transfer ban que não conseguiu permitir com que a Ponte inscrevesse jogadores antes da 4ª rodada, só para a 4ª rodada, e hoje conquistou um ponto. Teria que ter pelo menos aí uma vitória nos 4 jogos iniciais, para estar aí com 4, ombro a ombro com o Noroeste e tal. Então o resultado foi melhor para o Noroeste do que para a Ponte. Acho que foi justo. O problema do preparo físico, ele é latente, visível, indiscutível. Segundo tempo, o time da Ponte dá uma riada brava. Tanto é que o Noroeste foi melhor no segundo tempo. Poderia ter feito o 3º gol, não o fez. Pecou nas finalizações. E a Ponte, no segundo tempo, não mostrou poder de reação, em que pese ter criado uma ou outra situação. E eu quero parabenizar os jogadores que sem pernas foram à exaustão física, se mataram em campo, e o símbolo disso é o Pacheco, primeiro lateral direito, depois lateral esquerdo, quando entrou no time o Júlio, que tem que ser titular. Observem aí, tá bobeando o Marcelo Fernandes, deixa o menino começar uma partida, dá confiança para ele. Essa é a história do jogo. Primeiro tempo muito bom, sai na frente o Noroeste, a Ponte vira, cede o empate, e no segundo tempo caiu tudo. A Ponte caiu mais do que o Noroeste, mas o Noroeste também caiu, e a Ponte tentou a superação. Se ganha, respiraria um pouco. Agora, a matemática ainda permite, mas é muito pouco provável. Eu continuo, infelizmente, com muita tristeza, fiel àquilo que eu disse aqui na quarta-feira, depois da derrota para o São Bernardo. O que é ser fiel àquilo que eu disse? Não acredito, lamentavelmente, na manutenção da Ponte na Série A1 para o ano que vem, ou seja, para mim o rebaixamento é logo ali, e acho que a Ponte não vai reverter. Edu Pinheiro.